Salve Nakamas, Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com apenas um react de... A profecia de Édipo, mitologia grega, caso com a mãe do Guilherme Analisa. A cara dela não tá estranha? É um pouco estranha. Eu não sei, não vou conseguir me acostumar com esses negócios de irmãos se casaram e tiveram filhos, e filho se casou com a mãe, e a mãe se casou com o pai. É um negócio meio estranho. A última vez eu não The lembro. Rock. A última vez eu não lembro o que a gente viu. Que eu peguei e falei bem assim: pô, esse negócio de irmão com irmão eu tava até me acostumando. Aí é foda, né? Mas daí foi pra mãe e filho. Eu não lembro quem o bagulho passou. tá Aí eu complicado, falei, puta, cara. eu falei merda. Mas é porque, tipo, pô, quanto mais você vai se aprofundando nessa história de mitologia grega, O próximo passo é avô. avô... E neto. Ai, que nojo. Ué. Ai, que nojo. Bora. Que não sei... Porra, mano, o bagulho tá bizarro, véi. Na verdade, tudo é nojento. Vídeo patrocinado pelo Leandro Sugoi. Leandro, obrigada, Tamo Leandro. junto. Nossa, quando você para pra pensar, é tão nojento. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história de Édipo. O primeiro motherfucker. Filha da puta. Ai, cara. Ai, é foda, viu? Que horror. Que Partindo isso? do princípio de que essa história é fundamentada em uma profecia, é importante começar explicando a origem da maior fonte de presságios divinos da Grécia Antiga, o Oráculo de Delfos. O que nos leva... Um Leonardo mandou R$25. Leonardo! Oi, boa noite, casal. Quero que vocês assistam um AMV do Bel Clanel, AMV Rise do canal Reco. Obrigada, apenas um Se Leonardo. tiver contato em assistir, e virei muito fã da obra. E eu queria compartilhar com vocês. Fofo. Fofo. Obrigada, Eu apenas lembro um da Leonardo. música, nós tem que soltar pra membros ainda aquela música. Agora né, todo mundo quer usar a vozinha do Ney, né? Ô, Neymar! leva ao Monte Parnasso, pois em uma de suas encostas havia uma região sagrada protegida por Piton, uma serpente gigante eventualmente morta por Apolo, que em sua homenagem recebeu um templo em seu nome nesse local, e as ruínas dele podem ser vistas até hoje na Grécia. Mas o interessante é que o corpo da serpente caiu em uma fenda na montanha e sua carcaça em decomposição começou a exalar um vapor mágico. E como o santuário foi construído em cima dessa ruptura, assim que uma sacerdotisa do templo entrou em contato com essa névoa divina, ela começou a ter visões do futuro, podendo até prever acontecimentos, surgindo assim o Oráculo de Delfos. Algum tempo se passa e na região de Tebas o Ah, tá. Eu pensei que ela ia engravidar. Porque tem essa parada, né? Você entendeu pra me explicar? O cara ali Porque matou o Timpo do tempo. Lá ali, na aquele bichão. Grécia, aí Caiu, a- ficou na cratera. Em cima... a cobra Isso, em cima dessa cratera. Construiu esse negócio. Saía vapor da da cobra. pele da cobra, Exato. Daí a mulher entrou. a mulher que é a mãe que vai se casar com o filho. Aí eu não sei ainda. É uma mulher aí, entendeu? Tá. Aí Aí essa ela começou a ter mulher, visões do futuro. por causa desse vapor, eu pensei que ela ia engravidar por causa do vapor. Ah, tá. É que eu achei que já ia começar a história falando da mãe do filho. Calma. Só que começou com o cara matando a cobra. Aí me perdi um pouco nos meus rei pensamentos. Laio comemora o nascimento de seu primeiro filho com a rainha Jocasta. E ele, sendo um homem que cometeu muitas injustiças em seu passado, fica preocupado com o que os deuses guardavam para o futuro de sua família. E com isso, decide visitar essa tão consagrada vidente na cidade de Delfos, que já não era aquela primeira sacerdotisa. Toda vez que uma falecia, outra era escolhida para suceder o cargo. E chegando no templo de Apolo, ele esperançosamente vai de encontro a Pythia, também conhecida como Oráculo. Mas suas expectativas são subitamente destruídas quando ela lhe conta uma terrível profecia. Seu próprio filho iria matá-lo. A princípio, ele se recusou a acreditar. Não, ele vai matar o pai pra Mas, ficar com a nesse mãe? período, a excelente reputação das previsões feitas pela alta sacerdotisa já era conhecida por todos os reinos. Então, mesmo com tristeza em seu coração, ele decide dar um fim em seu recém-nascido. Jocasta obviamente foi contra. Implorou para que ele encontrasse outra solução. Tripe Fofinho mandou R$5. Desliga a porra dessa notificação aí, seu merda do caralho. Oi, Teise, excelente noite. Oi, Trip! Como é que você tá? Ô, Trip, vai tomar no meio do seu cu, seu arrombado. Uma puta.
Não vai desligar? Não, quando é vídeo assim, eu acho que... Ah, mas tá. não. Implorou para que ele encontrasse outra Eu não solução. gosto quando é música. Mas infelizmente, seu marido já estava decidido. Porém, sendo o pai da criança, ele não teve coragem de tirar a vida do próprio filho. E por isso ordenou que um de seus servos realizasse essa tarefa longe de seu castelo. E assim, o garoto é levado até uma estrada deserta para ser executado. Mas o homem que o carregava se compadeceu e não conseguiu cumprir a ordem do rei. Ao invés disso, ele apenas deixou o menino pendurado em uma árvore amarrado pelos pés. O que na verdade é bem cruel também, né? Mas Ele ficou que nem uma pinhata. Mas enfim, como já era de se esperar, o Qual foi a história que a gente viu também que era pra matar o bebê e daí a mãe foi e levou lá pra um canto e ele cresceu numa caverna? Zeus, esse é Zeus, Zeus. me Filho lembrou. de Cronos. Me Que lembrou. daí o Cronos veio comer, só que comeu uma pedra. E nem percebeu, né? É. Depois Zeus cresceu e foi e matou o pai. Matou não, porque é imortal, né? Mas derrotou. Derrotou. Ah, tá. Achei que tinha matado. Beleza. destino ainda tinha muito guardado para esse Tomou garoto. o trono. E logo, ele é encontrado. A partir daí, ele passa a ser criado por um casal nobre da região de Corinto. O rei Pólibo e sua esposa Mérope. E como o bebê foi achado com os pés feridos por ter ficado preso daquela maneira, ele recebeu o nome de Édipo, que em grego significa pés inchados. Um Oh, bom meu tempo se Deus. passa e o menino cresce acreditando ser filho desse casal. Mas, inevitavelmente, rumores na população começam a surgir de que ele não era um herdeiro legítimo. Então, quando atinge a idade adulta, Édipo, preocupado em saber se eles realmente eram seus pais biológicos, decide consultar o oráculo de Delfos. No caso, a mesma pit que o pai dele tinha ido anos atrás. Chegando lá, ele faz sua pergunta à sacerdotisa. Mas, ao invés de responder o que havia sido perguntado, ela apenas lhe conta uma aterrorizante profecia que viria lhe trazer pesadelos pelo resto de sua vida. Eita! Credo. Pra Édipo quê? estaria fadado a matar o próprio pai e, na sequência, casar com a própria mãe. O jovem então fica aterrorizado com a premonição e, ainda acreditando que Pólibo e Mérope eram seus pais, decide fugir de casa, pois essa seria a melhor maneira de evitar tal tragédia. E com isso, Édipo começa a viajar pela Grécia, se mantendo o mais longe possível de Corinto. E durante sua jornada, enquanto passava próximo à região de Tebas, ele encontra um grupo de viajantes em uma carruagem. E como a estrada era muito estreita, eles agressivamente exigem que o jovem saia do caminho com seu cavalo. Mas, sendo muito orgulhoso, Édipo se recusa, fazendo com que os homens pegassem suas lanças e partissem em sua direção. Sendo assim, ele não teve escolha a não ser sacar sua espada e entrar em combate. Briga de trânsito era foda naquela época. Porém, sendo um jovem bem treinado e astuto, ele saiu ferido, mas ainda assim vitorioso ao eliminar seus adversários. Aí, ao chegar nesse reino, Édipo fica sabendo de um ser monstruoso que assolava a população local. A Esfinge, uma criatura alada, metade leão, metade mulher. Sendo essa uma das crias do terrível monstro Tifão. Eu já fiz um episódio sobre ele, tá na playlist. E essa Monstrão. criatura passou a ficar na entrada Solou da Zeus. cidade, devorando todos os viajantes que falhavam em lhe responder um enigma. Consequentemente, as viagens se encerraram, o comércio decaiu e, obviamente, as mortes fizeram a população entrar em desespero. A ponto de que Creonte, o governante que assumiu na ausência do antigo rei, oferecesse o trono de seu reinado àquele que conseguisse se livrar da Esfinge. Assim como Caralho. também a mão de sua irmã viúva em matrimônio. E com isso, Édipo, sendo um jovem aventureiro buscando propósito em sua vida, decide que iria derrotar a fera e salvar o reino. Então, ele bravamente vai até o local e avista a criatura, que por sua vez dirige seu olhar a ele e sem delongas lhe diz o enigma. Pela manhã tenho 4 patas, à tarde tenho 2, e ao chegar à noite tenho 3. Vixe, Que anime... vixe. Para! É a noite. Vai à noite. Mal sou eu. Ai, meu. Édipo fica em silêncio. E após pensar por um instante, ele, sendo muito sábio para sua idade, diz sua resposta. Este animal é o homem. No início da vida engatinha sobre 4 patas, na idade adulta anda sobre 2, e na velhice usa uma bengala como apoio. E com isso, a esfinge Olha derrotada esse se Putin levanta, Kid. se dirige ao precipício mais próximo e se atira para sua morte. O que, na minha opinião, foi um baita exagero da parte dela, né? Era só Vamos falar de ser responder o mal perdedor. negócio. E fora que ela tinha asa, então nem dá pra saber se ela morreu mesmo. Mas, independente. Édipo, sendo o herói do povo, recebe como recompensa o trono e o coração da bela viúva, que mesmo sendo bem mais velha do que ele, se apaixonou pelo rapaz. Resumindo, ele ganhou 2 coroas. Alguns anos se passam, Édipo reina de forma justa, tem filhos com sua esposa,
e finalmente sua vida parece estar bem encaminhada. Mas logo quando ele acha que tudo está resolvido, uma praga atinge o seu reino. Uma doença misteriosa que começa a devastar a população. E com a aparição desse novo problema, novamente o oráculo de Delfos é consultado. E ao ser questionada sobre o problema, a sacerdotisa diz que, tal qual o surgimento da esfinge, essa praga era um castigo divino pela negligência de seu povo em buscar justiça, pois o assassino do antigo rei nunca foi encontrado e punido. Sendo assim, o rei Édipo declara que vai encontrar o malfeitor e salvar o seu reino. E para isso inicia uma investigação. Porém, sendo esse um crime antigo e sem pistas... Será que essa mulher que ele casou já não é a mãe dele, porra? Eu acho que é, porque é bem mais velha que ele, é uma coroa. Sim, mas tipo, ele não matou o pai, né? Onde que o pai foi? Porque falou que essa Por quê? mulher é viúva. Chegou pro rei, o rei falou, tem minha irmã viúva. Viúva. O que que o Édipo Sabe o que fez? que eu tava pensando? Eu tava pensando, ter o que, matado que essa- será que aconteceu que eles se separaram? Mas então ele morreu, porque ela viu... Será que ela matou ele? Não, porque a profecia era o Édipo matar o pai. Ah, não, então ele tá... Ué, Entendeu? Como? ué. E falar, o assassino ninguém encontrou. O Édipo deve ter tossido. Sei lá, alguma coisa, mano. aparentes, o caso não tem grandes Alguma avanços, coisa. fazendo com que ele decida mais uma vez com... Irreais. VLX Boa Dragon. noite, Chi. Patrocinado musiquinha do Rafão P que o homem sabe o que faz. Juramento vingativo. Rafão. Cura pica. Hunter Hunter. Ah, esse nome não dá. Esse nome não Obrigada, Dragon! dá. E que depois fala com o homem. Muito obrigado, Dragon. consultar um vidente. Mas O dessa Armin. vez não foi o oráculo de Delfos. Talvez porque a Peach era muito vaga nas suas respostas, ou talvez porque ele precisava de alguém especializado em ver o passado. Mas eu gosto de imaginar que ele até tentou falar com a sacerdotisa, só que ela já tava de saco cheio. Com licença, dona Peach. Tem um tal de Édipo na entrada do templo querendo falar com a senhora. Ah, não! De novo essa família problemática! Eu não aguento mais! Fala que eu não tô! Sendo assim, ele vai atrás de um renomado vidente cego chamado Tiresias. E assim que foi trazido por seu cunhado Creonte à corte real, Édipo imediatamente lhe pergunta a informação que iria salvar o seu povo. Onde está o assassino do antigo rei? E com isso, o vidente, que a princípio estava tranquilo e receptivo, se mostra preocupado e se nega a responder. Mas, depois de muita insistência, ele informa que o culpado do crime está no palácio do rei. E após o espanto trazido por tal afirmação, Édipo, rodeado pelos membros da corte, pergunta quem é o assassino. É ele mesmo, mano. Tiresias respira fundo e, com tristeza em sua voz, responde: Eu estou falando com ele neste exato momento. Todos ficam assustados com essa acusação, Tô falando. especialmente Édipo, que acusa Tiresias de ser apenas um cego senil. E ao ouvir essa ofensa, o vidente responde: Você tem razão sobre minha velhice. Mas o maior cego aqui não sou eu. Eita porra! Os guardas então lapada escoltam seca. Tiresias para fora do palácio, e Édipo, no auge de sua fúria, acusa Creonte de ter contratado esse velho mentiroso para tentar usurpar o seu trono. Algum tempo se passa, e em meio a toda essa desgraça, o rei recebe a visita de um mensageiro de Corinto enviado por sua mãe Mérope. E ele trazia a notícia de que Pólibo havia falecido. Sabendo disso, Édipo, apesar de triste, fica aliviado, pois a profecia de que ele mataria o próprio pai não se concretizou. Mas o seu alívio é bem mais curto do que ele esperava, pois Mérope, achando que ele merecia saber a verdade, lhe conta através do mensageiro que eles não eram seus pais biológicos, e que ele foi abandonado ainda bebê no reino de Tebas. Com isso, a incerteza toma conta de sua mente, e estando muito preocupado, Mas ele não vai matou conversar o com pai? sua esposa. Édipo então conta tudo o que sabe, e pede que ela descreva com detalhes os eventos que precederam a morte de seu antigo marido. Sendo assim, ela lhe diz que o antigo rei havia saído em viagem e deixado seu irmão Creonte temporariamente no poder. Mas quando ele demorou para retornar, um grupo de busca foi enviado e seu corpo foi encontrado perto de sua carruagem em uma rua Na briga de Na trânsito. briga de trânsito. Cara, não acredito. Cara, nem fudendo, mano. Nossa! E o pior Então ele... é que a mulher acha que o filho dela tá morto, então ela nunca vai descobrir que ele é filho dela. Exato. Cara. Que bagulho bizarro, cara. estreita próxima ao reino, ao lado de seus guardas também mortos. E quando ela termina contando sobre seu filho perdido que teve com o antigo marido, todas as peças se encaixam. Tanto para Édipo,
quanto para sua Como esposa. assim, filho perdido? João, Filho morto. Reagir a Satoru Gojo versus Sung Jin-woo, combate de rimas. João não tem spoiler, beleza, tio? Ah, já ia perguntar isso. Obrigada, Eu já ia perguntar. Leonardo. Muito obrigado, Leonardo. Bonitinho que ele Pra já sua mandou falando que esposa. não tem spoiler. Jocasta. Imediatamente o rei sai correndo do palácio, repleto de angústia e arrependimento. E quando retorna horas depois, ele encontra sua esposa e sua mãe enforcada em seu quarto. Pera, essa parte me perdi Então um pouco. Encontra sua esposa e sua mãe. Imediatamente o rei sai correndo do palácio, O rei é quem? repleto O de rei não é o angústia e Édipo. arrependimento. E quando que é o rei? retorna horas Não, o rei eu perdi. Imediatamente o rei sai correndo do palácio, repleto de angústia e arrependimento. E quando Não, eu retorna entendi que horas é- depois, ele encontra sua esposa e sua mãe. Ah, deve ser ele mesmo. Então é o Édipo. É, O sim, Édipo ele se tornou saiu, daí no rei, que ele voltou, aham. É, ele eu encontrou só as... perdi que ele se tornou o rei, tá ligado? Apenas um Nescau, Obrigada, apenas um caralho, Nescau. 19 meses. Quase 2 aninhos, que isso, obrigada. Tamo junto. Enforcada em seu quarto. Então Édipo, aterrorizado pela descoberta e pelo suicídio de sua amada, Apenas um Malu. Muito obrigada, obrigado Malu. pelos 18 meses. Também amo Tamo você, junto. meu amorzinho. Muito obrigada. percebe que Tiresias estava certo. Ele era o verdadeiro cego. E por isso, retira os longos alfinetes dourados do vestido de sua mãe e fura os próprios olhos. Caralho. Na sequência, Simbolismo. cumprindo sua promessa de salvar o reino, Édipo exige ser exilado. E Creonte, a pedido dele, se torna o novo rei. Ele então vai embora de Tebas, acompanhado de Antígona, sua filha que, apesar de tudo o que aconteceu, não aceitou abandonar o pai, mesmo sabendo que eles também são irmãos, ficando ao seu lado até o fim. Então, antes da esposa se matar enforcada, ele ainda assim meteu nela e tiveram um filho? Sim, dois filhos, não? Não, pô. Porra, ele é pai e irmão ao mesmo tempo. Caralho, isso é bizarro. Que loucura. Nossa, que isso. Fim de seus dias. E com isso, a gente conclui essa trágica história, que apesar de antiga, ainda é muito influente até hoje, tendo servido de inspiração para o famoso conceito do complexo de Édipo, criado pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ja, das ist der richtige Aussprache. E basicamente, ele descreve o conflito infantil na vida de todos os meninos, porque no caso das meninas, ele é conhecido como complexo de Electra, que é uma outra personagem da mitologia, onde o garoto sente um desejo inconsciente pela mãe e uma hostilidade pelo pai, que por acaso tem uma conexão com um outro conceito psicanalítico criado por ele, das Medusenhaut, onde a visão aterrorizante da cabeça decapitada de Medusa é comparada ao complexo de castração causado quando o garoto vê os órgãos genitais femininos, geralmente os da mãe, descobrindo que as mulheres não têm pênis, fazendo com que ele crie uma angústia de que o seu pênis vai ser removido pelo pai, como punição por ele ter sentido desejo pela mãe. Holy fucking shit! E por último, tem mais um conceito da psicanálise que foi inspirado na mitologia grega, inclusive numa história que envolve o vidente Tiresias, surgindo assim um termo usado para descrever um amor doentio por si mesmo. Mas essa história conta no próximo Mitologia. Até mais! Me perdi, quem que é esse moleque? Hã? Quem que é esse moleque que acha que o pai vai cortar o Mo, eu não entendi porra nenhuma essa parada aí. Você quer tentar escutar de novo? Fazer um favor. Muito influente até hoje, tendo servido de inspiração para o famoso conceito do complexo de Édipo, criado pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Esse cara criou uma parada aí, uma filosofia, um bem bolado aí através dessa Da história. história ali de, Ja, das ist de der richtige Édipo. Aussprache. E basicamente, ele descreve o conflito infantil na vida de todos os meninos, porque no caso das meninas, ele é conhecido como complexo de Electra, que é uma outra personagem da mitologia, Ah, outra história. Então é só menino. Tem o negócio de Édipo. onde o garoto sente um desejo inconsciente pela mãe e uma hostilidade pelo pai, que por acaso tem uma conexão com um outro conceito psicanalítico criado por ele, das Medusenhaut, onde a visão aterrorizante da cabeça decapitada de Medusa é comparada ao complexo de castração causado quando o garoto vê os órgãos genitais femininos, geralmente os da mãe, descobrindo que as mulheres não têm pênis, fazendo com que ele crie uma angústia de que o seu pênis vai ser removido pelo pai, como punição por ele ter sentido desejo pela mãe. Ele criou algo. O cara lá, ele criou algo. Meu amigo. Será que isso é na vida real? Ele criou na vida real
o tipo, nome esse disso. negócio que significa de quando o menino é criança, Exato. ele vê lá a mãe pelada e inocentemente, Tem por desejo, ser uma daí tem negócio criancinha, de saber ele o teve um desejo órgãos pela genitais, mãe, mas aí... Só que daí ele viu que a mãe também não tem pênis, daí ele fica com medo do pai arrancar o pênis dele porque ele acha que todo mundo não tem que ter pênis e ele nasceu deformado? Eu não entendi. Mas por que o cara criou isso? Será que alguém Eu não entendi. nessa terra já sentiu isso? É inocente não, eu digo por ser muito... Porque, tipo, como que uma criança, sei lá, de 4, 5 aninhos vai sentir desejo pela mãe? Maluco pra tudo, né? Isso não faz sentido, né? Ah, enfim. Reverse, muito obrigado pelos 3 Obrigada, meses. Tamo Reverse. junto. Eu não sei, cara. inconscientemente ele sentiu... Eu não sei dizer, não sei a palavra correta, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis Isso aqui falar. foi demais pra mim, esse final. Ele foi muito rápido. Mas foi legal entender a história, a profecia de Édipo. Isso eu peguei. Foi. E o vídeo inteiro eu senti um déjà vu muito grande. Não sei se a gente já viu alguma história parecida. Olha, eu pensei que a parada de filho e mãe aí ficar junto, eu pensei que era tipo proposital. Mas na verdade foi um Acidente, acidente. entre aspas. Porque ele não sabia que tava... Ela não sabia. E ela se matou porque ela descobriu depois, né? É. E como que ela descobriu? Ele deve ter contado, não? Mas como que ele sabia? Porque a profecia, ele sabia da profecia. Que ele ia matar o pai e comer a mãe. Aí chega lá, explica aí como que seu esposo morreu. Como que você se tornou viúva? Ah, daí ele foi e contou a verdade. Entendeu? Gente, muita informação num vídeo só. Pô, é putaria, velho. Que isso? Carai. Reverso, muito obrigado pelos 3 meses. Eu acho que eu até buguei, mas enfim. Leandro Sugoi, muito obrigado por esse Obrigada, vídeo, Leandro. tá? Vídeo original na Já vamos descrição. pro próximo, aqui o último vídeo aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre volta.